Entenderam? Se Paulo não se excluiu, como é que eu vou me excluir? Se Paulo disse, eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros não venham mesmo a ser desqualificados, por que eu não vou dizer? Se você que vive ainda aqui nesta terra, depende dessa carne, você está suscetível ao pecado, mas a diferença está em ter prazer no pecado. Lá em Hebreus ele chega a dizer assim, pelo contrário, certa expectação terrível de juízo e fogo, prestes a consumir o adversário, é o que vem na nossa mente. Uma expectação. Então a diferença está o seguinte, quando você entende que você não é mais escravo, você fica por uma questão de você ser de Deus. É como eu disse, quando aí fora, em muitos lugares que não entendem ainda essa revelação, muitas pessoas ficam na igreja porque têm medo de perder a salvação. Eu ia à igreja para ser salvo, agora eu venho à igreja porque eu sou salvo. É diferente. Eu tenho prazer na lei do Senhor hoje, porque eu tenho convicção de que sou filho de Deus. Hoje eu tenho conhecimento da minha liberdade. E eu ajo por causa disso com o quê? Com responsabilidade. Quem não tem revelação, não vê a liberdade de Deus, vê o jugo da lei, vê os apetrechos, né, os patuais, as mandingas, o sal grosso, o enxofre, a folha de arruda, o dia das tochas. Hoje agora vamos fazer aqui um grande movimento no monte tal. Irmãos, essas pessoas estão buscando coisas que façam com que elas se sintam acessíveis a Deus, que não precisa mais. Hoje você tem liberdade e acesso a Deus, você pode dizer Abba Pai, agora isso gera em você responsabilidade. Um dia eu estava conversando com um cliente, judeus convertidos, parece uma coisa assim, que o camarada prega em hebraico e tudo mais, e ele disse, olha, eu entendo a graça, mas você está achando que graça é fácil? Graça não é fácil não, graça é ameaçadora, toda hora Paulo está dizendo, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Eu falei, meu amigo, é porque a graça te dá liberdade, e quando você tem liberdade, você tem responsabilidade. Então, o que nós vivemos hoje, desde que Cristo morreu na cruz, e disse está consumado, e depois Paulo diz nós somos mais do que vencedores, é um tempo de liberdade. Nós temos liberdade com Deus, Deus nos deu essa liberdade, somos livres. Alguns vão transformar esta liberdade em o quê? Libertinagem, aí já é outro estudo. Nós temos uma debilidade na carne, e pode acontecer de pecar ou não pecar, quanto mais andar no Espírito, menos vai satisfazer as concupiscências da carne. Gálatas 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Mas quem tem o dom da fé, desde antes da fundação do mundo, Efésios 2, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, Deus já salvou, e esse povo que é salvo, que tem os dons e as chamadas que são irrevogáveis, Romanos 11, 29, Romanos 11, 29, Romanos 11, 29, os dons e a vocação, ou os dons e a chamada são irrevogáveis. Então isto aí gerou a salvação. Esses que são escolhidos por soberania de Deus, que são salvos, alguns com um chamado específico ministerial, como era o meu e foi o meu, e eu hoje estou aqui sobre o altar. Outros de ser ovelha nesta terra e de manifestar a glória de Deus nesta terra, quer na vida ou quer na morte, diz Paulo, seja Deus glorificado por meio do meu corpo. É a salvação. E o viver, e o reinar em vida de Romanos 5,17, e o viver qualidade de vida de Apocalipse 3,20, que é ter um acesso, uma intimidade com Deus tão grande, que ele diz, se abrir a porta, que não é do coração, mas é da casa espiritual, seu coração não tem porta. Apocalipse 3,20, Apocalipse 3,20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. João está na ilha de Patmos, tendo uma revelação para a igreja de Laodiceia. Igreja é lugar de quem entra porque
creu com o coração e confessou com a boca, pelo menos na sua maioria. O joio semeado pelo diabo vai para o inferno e passe bem. Agora, os salvos ali ouviram uma palavra de Deus na igreja de Laodiceia. Aqueles que realmente eram salvos da igreja de Laodiceia, eles ouviram Deus dizendo o seguinte: eu estou à porta e bato. Essa posição de estar à porta e bato, coração não tem porta, a igreja aí fora diz que é a porta do coração, que se você não abrir, você morre. Tem uma maçaneta por dentro que só você poderia abrir. Como você não ouviu a voz e não quis abrir, você foi para o inferno, porque Deus, tadinho, não poderia arrombar a sua porta do coração. Para quem é salvo, Deus não bate na porta do coração. Deus, no momento dele, ele tira o coração de pedra e transforma, coloca um coração de carne, segundo Deus. Como Deus vai manifestar essa salvação? É com Deus. Agora, o importante é você entender que a salvação não se perde, que você está aqui para uma obra de Deus que vai acontecer segundo a sabedoria e soberania de Deus. Quem estiver em qualquer igreja que esteja com o coração diante de Deus vai ser salvo. Agora, existe uma multiforme graça de Deus que é manifestada pelas igrejas. O apóstolo Paulo diz: uma multiforme graça de Deus, multiforme sabedoria de Deus. É por meio das igrejas. Nascer e morrer naquela igreja e ir para o céu, vai para o céu. Meus pais nasceram e morreram na igreja congregacional, e eu acredito que eles estão no seio de Abraão me aguardando o arrebatamento da igreja. Agora, o meu tempo foi para coisas maiores. Às vezes eu fico pensando: se meus pais pudessem ter conhecido essa graça que eu conheço. Não estava no plano de Deus, mas estava no plano de Deus, que eu passasse a ser um erudito da graça de Deus, Shemanai, Andanai, Omanai, para a glória dele, com humildade, e aqui estou, o borbulhar do Espírito Santo na minha vida. Não tem dor na perna, não tem pé doendo, não tem falta de ar. Casa espiritual, Pedro disse: nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade. Casa espiritual, casa tem porta. O chamado de filho de Deus, você então passa a ter agora esse momento diário, desde que você abre os seus olhos, até o fechar os olhos para dormir à noite. Você tem vários momentos, acredite, pode ser de segundo em segundo, de minuto em minuto. Jesus disse em João 10:10, ele disse: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. As pessoas decoram errado esse versículo, as pessoas decoram assim: para matar, roubar e destruir. Não é. É para roubar, matar e destruir. O bandido, ele faz assim: ele te rouba, tira suas coisas, depois ele mata. E para que não haja provas contra ele, ele destrói, ele faz um micro-ondas. Já viu como é que o bandido faz lá? É isso que o diabo quer fazer. Conosco ele não consegue. Ele não tem mais acesso. O poder da morte dele está destruído. Mas ele vem. Ele está dizendo, a conclusão de João 10:10 diz assim: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Deus, que esse Apocalipse 3:20 está dizendo assim: meus filhos, eu estou para abençoar. Deus é como uma grande antena transmissora de bênção, está o tempo todo mantendo e fornecendo para você, e isso é o bater a porta do teu coração. Se você abre a porta, ou seja, se você linka, se você acessa o interruptor do Espírito, você tem o Deus, então, o que? Sentado com você à mesa, comendo com você, cear com você. Sabe quem é que você recebe na tua casa? As pessoas que você quer ter intimidade. Sabe com quem você se senta à mesa? As pessoas que você realmente confia. Sabe quem você vai na casa da pessoa sentar para almoçar, ou leva para sua casa para almoçar com você? Quem você quer ter comunhão. Deus quer ter comunhão plena com seus filhos a todo momento. Por isso ele disse: estou à porta e bato. Quando o meu filho que está lá conseguir dizer não para o diabo, não, ele vai viver como filho, não vai viver como escravo. Agora, na lei vai ser muito mais difícil dizer esse sim. Na lei vai ser muito mais fácil você ir para a carne. E na lei você vai ficar muito mais debilitado nesta terra. E nós vamos falar disso na semana que vem. Na terça-feira que vem, nós vamos então trazer esse paralelo entre lei e graça. Hoje foi importante colocar isso bem sólido na sua mente. Essa questão da salvação eterna, essa questão realmente da debilidade da nossa carne, que nos vai puxar tantas vezes. Quando eu falei sobre você tem uma escolha, essa escolha não é bem uma escolha de livre-arbítrio,
mas é uma situação entre carne e espírito que nós vivemos o tempo todo, que é a debilidade da carne e a perfeição do espírito. Qual é a coisa mais certa que o Filho de Deus deve fazer? Se submeter à palavra. Isso nós vamos tratar um pouco mais na semana que vem. Por quê? Porque quanto mais você ouvir a palavra e aprender a palavra, mais você vai viver a excelência da salvação nesta terra. Mas tudo isso está dentro de quê? De um plano maior de Deus, que é a salvação. Do tempo de Deus na vida das pessoas. Agora, quem entende isso, deve fazer o quê? Viver e ensinar. Viver e ensinar. É isso. É não questionar. Não sejamos questionadores da Bíblia. Não sejamos questionadores da obra de Deus. Sejamos felizes, façamos como Paulo disse, fiquemos com aquilo que já alcançamos. Amém? Assim seja, assim diz o Senhor da a glória do Senhor. Aleluia! Deus dá palmas ao Senhor Jesus. Ame a glória.